pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, ok? Antes de começar, se inscreva, corre lá, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e vamos para a palavra de Deus. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gênesis 1, de 1 ao 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hebreus 3:4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Salmos 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, irmãos, inúmeros textos aqui que nos mostram que o nosso Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. Foi Ele quem criou. Então, Deus diz aqui que todas as coisas foram feitas por Ele, inclusive nós. Só que existe aquela teoria da evolução que diz que nós fomos feitos do macaco. Bom, se a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Deus é um macaco e foi se evoluindo? Deus era um macaco e foi se evoluindo até chegar a essa forma? Isso é ridículo, pessoal. Isso é ridículo. Outra coisa muito importante é que as pessoas dizem que existem os estudos dos fósseis para comprovar essa evolução, para dizer que o homem veio do macaco. Só que os estudos dos fósseis, eles não conseguem comprovar isso. Por quê? Porque não existe um fóssil que mostra exatamente o elo de ligação do macaco para o homem. Não existe esse fóssil. Isso é uma lacuna na ciência e na evolução. Então, o que existe são vários fósseis de macacos diferentes, de subespécies, e fósseis de homens diferentes também. Homens de determinada local do mundo, homem de outro local. Então não existe esse fóssil que mostra esse elo de ligação. Isso já foi comprovado, inclusive, pela ciência. Tá? A Bíblia nos diz que Deus criou o homem do pó da terra, que ele assoprou no homem pelas narinas e do pó da terra ele se tornou alma vivente. O mais interessante, pessoal, é que a palavra pó em hebraico significa a menor partícula possível. E as menores partículas possíveis que nós temos em nosso sistema químico são os elementos químicos, são os átomos. O mais fascinante de tudo isso é que mais de 60 elementos químicos são encontrados na Terra. Olha só, a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra, e mais de 60 elementos químicos encontrados no nosso corpo são encontrados aonde? Na Terra. E pasmem, o único planeta do sistema solar inteiro que possui elementos químicos suficientes para criar o homem é a Terra. Então olha a semelhança, olha como a palavra de Deus, ela não consegue ser desmistificada. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é viva. Vamos lá, eu fiz aqui um roteiro porque é um assunto meio delicado, então nós temos que ir abordando em partes isso daí, tá, irmãos? E vocês estão vendo aqui várias fotos da criação de Deus, de aves, de peixes, algumas fotos lindas que eu achei, e eu estou colocando para vocês como que Deus é um artista maravilhoso.
Isso não veio do nada, isso não veio por acaso. Tudo bem? Outra coisa muito importante também é que muitos discordam que o homem veio que a mulher veio do homem. Entendeu? Que a mulher veio do homem, que não existe esse negócio que a mulher veio do homem. Então a Bíblia diz que Deus, ele deu um sono profundo para Adão. Ou seja, Deus aplicou ali uma anestesia geral em Adão. Ele ia ser operado. E diz a Bíblia que Deus retirou a costela de Adão. Ou seja, essa costela, ele vem da fração vermelha, do elemento vermelho do homem, tá? A medula óssea vermelha. E nessa medula óssea vermelha é encontrado o que? As células tronco. Você já ouviu falar de clonagem de animais? Então, os cientistas retiram essas células tronco da medula óssea vermelha, ou seja, da onde Deus tirou a costela ali para ser feita a mulher. Então, bastou Deus transformar. Nós sabemos que o homem ele tem 2 cromossomos, o X e o Y. Tudo bem? Então, Deus precisou somente duplicar esse cromossomo X para ser feita a mulher. E diz que depois que Deus fez a mulher, Deus fez uma cirurgia, Deus tampou o local que ele retirou a costela do homem. Ele fez uma cirurgia reparadora ali. Então isso é extremamente fascinante. Para nós vermos como a ciência, ela não consegue comprovar que o homem veio do macaco, o próprio Charles Darwin, no final do seu livro, ao escrever o seu livro, ele disse que o maior problema da teoria da evolução é que não havia evidências dessa evolução. A quantidade de evidências mostrando que a evolução nunca ocorreu no registro fóssil, na genética, na biologia, nos processos naturais é esmagadora. Então continua sendo ensinado aquele mecanismo de forçar a pessoa a aceitar por intimidação. Infelizmente é o que nós vemos nossas crianças, nossos filhos sendo ensinados na escola. Que o homem veio do macaco, que tudo foi acaso, foi por causa da evolução. E que não existe realmente um Deus criador para tudo isso. Isso é triste, meus irmãos. Isso é triste, pessoal. Existe uma frase em latim muito interessante que se diz ex nihilo nihil fit. É uma expressão em latim que significa que nada surge do nada. Nada surge do nada. É uma expressão que indica um princípio metafísico segundo o qual o ser não pode começar a existir a partir do nada. A frase é atribuída ao filósofo grego Parmênides. O princípio em causa pode ser colocado em relação à origem do universo. Que eles falam do Big Bang, que houve um estouro e que foi criado tudo, foi criado o universo. Só que nada pode ser criado do nada, uma explosão. Vocês podem entender isso? Uma explosão, ou seja, o caos explodiu e criou o universo. Quando você pega uma bomba e explode alguma coisa, o que você cria? Você não cria nada, você só destrói. Então não tem evidências para isso também, de que foi criado através do Big Bang. Esses trilhões de estrelas, essa magnitude do céu, da Via Láctea, das galáxias não descobertas ainda. Eu postei no vídeo, o Sol congelou, tem aqui no canal. Eu relatei tudo isso sobre essas estrelas, sobre essa magnificência de Deus, a criação de Deus, as constelações, os trilhões de estrelas. Isso tudo pode ter sido feito de um Deus criador, de alguém muito superior que criou tudo isso. Isso não veio do nada. Isso é um absurdo de pensarmos. Então, nós temos que pensar o seguinte: se a teoria da evolução ela é uma teoria, então ela não é algo certo, você entendeu? Porque é uma teoria, ela não devia se chamar nem teoria da evolução, ela deveria se chamar hipótese da evolução. Então a ciência e a biologia e tudo mais, até hoje ela não conseguiu comprovar a teoria da evolução. O próprio Charles Darwin, o pai da evolução, ele disse isso, que não era possível comprovar a evolução, porque existiam muito mais evidências contra a evolução. Tá? Todas essas fotos maravilhosas que eu coloquei para vocês, que vocês viram durante esse vídeo, mostram um pouquinho do poder criador de Deus.
Vocês viram essas cores maravilhosas, essas formas maravilhosas nos pássaros, nos animais, nos mamíferos, nos anfíbios que eu coloquei para vocês. Você acha que tudo isso veio do acaso? Tudo isso veio se evoluindo e trouxe essa riqueza de detalhes, essas cores, algo maravilhoso? Não, não veio do acaso, meu querido, minha querida. Isso veio de Deus, isso veio do Criador, isso veio do Eterno. Só alguém com poder imensurável para fazer isso. E esse é o nosso Deus. Eu espero que eu tenha colocado um pouquinho só da grandeza desse nosso Deus nesse vídeo de hoje. Criação e evolução. Ok? Fiquem com Ele. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Até a próxima. Valeu!